Senhoras e senhores, meninos e meninas, estamos começando mais um MesaCast hoje para a gente falar sobre dramas esportivos, que a gente tem bastante filmes sobre isso. Lembrando que essa versão aqui é para o YouTube, então se você quiser ouvir o que a gente fez lá para o Spotify, Deezer e outros agregadores que tem uma edição mais bacana, é só clicar lá. Efraim Fernandes aqui, e nem sempre os dramas esportivos são sobre o esporte, e sim sobre as pessoas. Hey, cinéfilos, Igor Iglesias aqui mais uma vez, e bora falar aí sobre as lutas de ringue. Salve, salve galera, aqui quem fala é o Rony, o ADM lá da página Bunker Crítico. E para início de conversa vamos começar com uma frase basilar do mundo dos esportes, que é: eu sou o melhor. Eu posso até não ser, mas na minha cabeça eu sou o melhor. Já dizia o Cristiano Ronaldo. Fala galera, aqui é o Marcos Moviola e eu vou falar muito de futebol americano aqui. Fala galera, Rafael Teodoro, e a frase que marcou a minha vida no mundo dos esportes é: Anthony, deixa ela ir. Cara, assim, eu não preparei roteiro, eu não preparei nada, então eu vou de cabeça aqui. Eu vou falar um filme que eu vi recentemente, que eu fiquei surpreso com o que eu vi, até onde eu tô vendo, não vai arrebatar nenhuma premiação, mas eu acho que é um filme que vale a pena ver, e o senhor Rony, ele tá de implicância, que é o Smashing Machine. Eu achei curioso esse filme, porque é a história do Mark Kerr, que é um cara que, no finalzinho dos anos 90 até o início dos anos 2000, porra, o maluco, eu tinha medo desse cara. Pra você ter uma ideia, naquela época, pra eu poder ver luta desse cara, eu não tinha TV a cabo, enfim, isso era uma coisa muito embrionária aqui no Brasil. Porra, pra eu ver isso, eu lembro que tinha muita fita pirata de locadora que alugavam, então que vendia e tal, pra gente poder ver luta desse cara. E era um maluco que dava medo. E aí, quando o The Rock ele foi escalado pra viver esse maluco, eu fiquei surpreso, porque, cara, é uma das poucas vezes em que a gente de fato vê o The Rock atuando. O The Rock já até fez drama esportivo muitos anos atrás, que é A Gangue Está em Campo, que é um filme de drama também baseado em fatos, de um cara que trabalha num sistema, é um sistema penitenciário, um sistema que corrige a educação de jovens e tal, então tem uma pegada real ali, ele tá bem nesse filme, mas nesse aqui em específico é considerado a grande revelação do The Rock como um ator dramático, e eu gostei do filme, apesar do filme não ser as mil maravilhas, ele não ser impecável na história, eu acho que é um filme decente que mostra que o The Rock ele pode fazer alguma coisa além da ação e da comédia, mas o Rony ele não gosta, eu sei que o Rony não gosta. Quer deixar o Igor começar ou quer que eu comece a falar o que eu não gosto desse filme? Ah, vai, já arrebenta logo. Cara, sinceramente, eu achei esse filme um clickbait safado, velho. Pra mim, esse filme, ele tem os mesmos problemas que tem o Marte Supremo, que o Marte Supremo tá até na minha lista de filme pra falar hoje, mas eu acho que o Marte Supremo manda bem melhor dentro do que ele tem em mãos. Mas esse filme, velho, como ele não tem muita coisa pra apresentar, ele se apoia unicamente na interpretação do The Rock, que pra mim, velho, beleza, é bom comparado ao que ele já fez, mas não é essa grande interpretação que todo mundo tá dizendo que é. Me desculpe dizer, mas, cara, ele não tá no modo automático de sempre, não tá com aquela camisa regata e a calça jeans surrada, mas, velho, não é esse filme todo. E outra coisa que me incomoda muito nesse filme, tipo, eu gosto e me incomoda ao mesmo tempo, porque não tem química nenhuma, que é ele e a personagem da Emily Blunt. Cara, os melhores momentos são as brigas e discussões dele com a mulher, mas não existe química nenhuma entre os dois. Tanto na hora que é pra ser um casal, quanto na hora que é pra brigar. Porque eu não consigo levar a sério o The Rock com cabelo, velho. E nem sem cabelo, mas com cabelo ele ficou pior ainda, velho. Como eu vinha falando, pra mim ele é um clickbait, porque, velho, o filme não tem muita coisa pra apresentar. A direção dele é operante, as atuações tão legais, mas não muito além disso. Aqui tem o maior destaque é o The Rock, mas cara, porque ele não tá fazendo o papel de sempre, não tá fazendo ele. Ele tá tentando, tá se esforçando. Mas tirando isso, velho, o que mais esse filme tem? Porque como um filme de esporte, pra mim, ele também não me agrada muito. Cara, eu achei bizarro, velho. As cenas de ação não, de lutas no ringue. Porque, mano, muito a direção não conseguiu me passar a impressão de estar assistindo uma luta. E, cara, uma coisa que também não gostei, mas eu acho que isso, porque eu assisti mais de um filme de esporte ultimamente, eu acho que assisti uns 3 pra poder falar aqui, mas eu vi que não é um problema dos filmes, é do tipo de narrativa que eu tô assistindo, porque, velho, uma coisa que eu passei a perceber depois de assistir 3 filmes seguidos de esporte, é que, velho, em todo filme que a gente vai assistir desse tema, o protagonista, seja homem, seja mulher, seja o que for, velho, sempre vai ser uma pessoa escrota pra caralho, velho. Porque naquela busca dele ser perfeito, atingir o auge da sua perfeição ali enquanto atleta, eles fazem de tudo pra isso. E a maioria das vezes eles passam na linha, tá ligado? Eles passam aquela linha tênue que tem. E, cara, em alguns personagens você até compra, você até se sente impactado por eles. Mas com o The Rock, velho, eu não consegui. Sério, aquela chorada. Rony, Pode falar. desculpa, você falou que o protagonista dos filmes são escrotos pra atingirem o objetivo deles, é isso? Cara, pra mim sim. Nesses 3 filmes que eu assisti recente, pra mim eles são
Os 3 que você assistiu recente, ok. Eu assisti recente. Vou citar aqui os 3, tipo, o Marte Supremo é outro que, cara, eu gosto muito mais do filme, mas por um combo de outras coisas. Mas o protagonista do Marte Supremo, velho, é um escroto, cara, marca maior. Não sei se você já assistiu um filme, mas pra conseguir o que quer, o cara acha que tudo é válido. E isso me incomodou um pouco. E no personagem do The Rock, mais específico, que a gente tá falando agora, uma coisa que me incomodou é que, tipo, o cara acha que ele é o centro das atenções, tá ligado? Tipo, eu não perdi aquela luta. Aquilo ali foi um roubo, aquilo ali foi um equívoco. A mulher reclama com ele, ele vai quebrar uma porta pra dizer que ele é o macho da casa. Aí depois o cara, a frase de efeito do cara, depois, a frase de efeito não, a frase pro cara pedir desculpa é: eu preciso que você me trate como um homem. Porra, velho, o que isso quer dizer? Que a sua mulher tem que fazer o que você quer na hora que você quer? Cara, Não, mas eu assim, não você concordo. tá ligado que essas confusões de fato aconteceram na vida dele. Ele era um cara mega conturbado. Sim. Porque assim, cara, ele não escondia de ninguém que ele usava droga anabolizante, sabe? Não escondia de ninguém. Ele tinha uma relação mega complicada com a esposa dele, que aliás eu acho que a Emily Blunt, cara, Deus abençoe essa mulher, que eu acho essa mulher uma excelente atriz. Ela é a melhor coisa desse filme. Apesar do The Rock ser uma surpresa por ele estar atuando, eu acho que ela é a melhor coisa desse filme. Tipo assim, ela se vira com o que dão pra ela, com o material que dão pra ela. Mas assim, esses paranauê de briga doméstica, essa parada rolava, realmente. Não, exato, com o que bom pra ela. Mas pode falar, Igor. Eu acho muito maneiro o treinamento dele ao som de Frank Sinatra, tocando My Way. Caraca, mané, tipo, combina muito com a vibe do filme, né? E assim, eu gosto muito desse filme. Ele não é perfeito, por exemplo, eu acho aquele Garra de Ferro com o Zac Efron, eu acho melhor do que o Coração de Lutador. Mas o Coração de Lutador, ele me mostrou o que eu realmente queria ver. O The Rock, o Dwayne Johnson, sendo uma outra persona. E o cara, ele entrega demais. Eu acho que o problema foi eles venderem esse filme como a melhor atuação do Oscar. Não é desmerecendo o Dwayne Johnson, pelo amor de Deus, ele tá excelente no filme. Mas, cara, num ano que tu tem Michael B. Jordan em Pecadores, você tem o próprio Timothée Chalamet no Marte Supreme, tu tem o Wagner Moura do Agente Secreto, tem o DiCaprio também. Cara, assim, é meio foda. Eu lembro muito do que aconteceu com o Bradley Cooper, na época lá do Maestro. Que também tinha esse lance. O Bradley Cooper tá numa excelente atuação naquele filme. Eu não acho chato, não. Acho o filme muito foda. Mas assim, ele tava correndo com pessoas. Vou até levantar uma polêmica aqui. Eu acho que ele estava melhor do que o próprio Cillian Murphy do Oppenheimer. Eu acho. Cara, então, voltando aqui. Mas essa coisa de Oscar bait, cara, isso rola antes isso do tem filme. Todo ano, tem todo ano. Tu falou do Chalamet, eu não sei nem se isso rolou no Marte Supreme, porque eu não tava acompanhando. Mas no que ele fez o Bob Dylan, ano passado, pô, maluco, no ano anterior, quando foi anunciado aí, na corrida do Oscar, o filme nem tinha começado a ser gravado. Sim, tem muito isso também. O próprio filme do Bruce Springsteen, né? Esse filme parece até que ele foi esquecido. Que o filme lançou. Quem interpretou ele é o Jeremy Irons. Jeremy Allen White. Isso, Jeremy Allen White. Esse cara eu acho que ele tá bem, eu não vi esse filme, mas eu tenho certeza que ele tá bem, ele é um bom ator. Só que, às vezes, você vem no momento errado, saca? E o Dwayne Johnson, cara, eu não sou do time que fala, ele não faz nada demais. Mano, desculpa, mas em comparação a tudo que ele tava fazendo, ele faz uma parada muito foda. Pra ele, tá? No sentido dele só. Mas assim, não é o suficiente. Não é o suficiente. Eu acho que ele é capaz de atuar. Eu gosto. A gente só não tinha visto uma coisa assim ainda. Eu, pelo menos, nunca tinha visto uma parada de atuação assim, desse nível dele. Eu acho que vale muito do próprio ator, porque assim, depende do projeto que ele busca. Hoje em dia, a direção também, né, o Viola? A direção também acho que conta muito, cara. A direção, trabalhar com um diretor de outro estilo de cinema. Não é disso que eu tô falando. Eu tô falando do papel que ele escolhe. Hoje ele é um dos caras mais bem pagos de Hollywood, por alguma razão. Não tô dizendo que por ele ser bom, que ele, ele é bem mais pago. Não é isso. A questão ele pode hoje em dia escolher o projeto. E se ele chegar e falar assim, ó, eu tenho o meu nome, eu quero um projeto, vou ganhar pouco, vou aceitar receber pouco para poder fazer um trabalho e mostrar que eu sou ator. Ele pode. E pô, teve todo aquele lance que ele tava mais magro na época do Festival de Cannes, né? Depois desse filme. Aí o pessoal falando, caramba, o Dwayne Johnson não é mais a mesma pessoa. Eu acho que no filme ele aproveita a fisicalidade dele, que é uma coisa que ele sempre teve em ascensão no cinema. Ele aproveita a fisicalidade dele para mostrar que ele realmente é aquele cara todo que a galera pinta, ele é a rocha, não sei o quê. E ele aproveita em mostrar uma parte de atuação
que não é comum de tu ver ele fazendo. Se eu não me engano, eles estão gravando aí o Jumanji 3, que vai lançar no ano que vem. Cara, de novo vai ser o Dwayne Johnson no automático. Só Deus sabe quando a gente vai ver de novo um Dwayne Johnson atuando dessa forma. Basta ele querer. Vocês tocaram na Emily Blunt? Não, eu não tô, Deus me livre, não tô desmerecendo o trabalho dela não, tá, gente? Mas eu acho que ela sempre vai arrebentar. Eu acho difícil essa mulher fazer um filme em que a atuação dela não chame a atenção. O Dwayne Johnson, ele me impressiona mais nesse quesito justamente por eu não ter visto algo assim. E sabe uma parada que esse filme me passou muita impressão? Muitas vezes não parecia que eu estava assistindo um filme, sim um documentário sobre o Mark Cher. E isso eu achei genial. Existe também Sim. Tinha na HBO Max, se eu não me engano. Agora, sim, com relação a... Só para... Antes de passar a palavra para os amigos aqui, o lance dos Smash Machine é o seguinte. O The Rock, ele já fez filme de drama antes. Ele fez um filme, final dos anos de 2000, mais ou menos, que ele faz filme até com John Bernthal, que é O Acordo, que é um filme de ação com drama, que eu achei bem mais ou menos. Ele fez A Gangue Está em Campo, que é lá de 2006. Ele fez um filme, acho que chamado Salt Tales, alguma coisa, que ele faz até com a atriz que faz a Buffy, que é um filme sem pé nem cabeça, que eu não entendo porra nenhuma. Então, assim, de vez em quando, ele faz alguns pequenos filmes que a gente vê que ele consegue atuar fazendo drama. Só que eu acho que ele nunca alcançou nada de uma nota tão alta. E aí aproveitaram justamente esse filme, que é um dos irmãos Safdie, eu nunca sei o nome dos irmãos Safdie, mas enfim, é o filme dos irmãos Safdie, e eles fizeram essa de a primeira grande atuação do The Rock fazendo drama e tal, mas assim, é uma coisa que ele fez pontualmente na carreira dele, mas a grande verdade a gente vê o The Rock como um grande ator de filme de ação e um grande ator de filme de aventura, misturando as duas coisas ali. Mas assim, ele sempre deu lampejo. Ele é meio que, nas devidas proporções, ele é mais ou menos igual o Van Damme. Ele sempre faz o mesmo tipo de filme, mas no momento pontual ele demonstra que ele consegue fazer alguma coisa além do que é esperado. Mas ele nunca foi reconhecido por ter feito pontualmente essa coisa além do esperado, porque ele sempre vai ser visto como um ator de filmes de ação, de aventura e tudo mais. E aí eu acho curioso isso, ele ter feito esse filme. De novo, eu não acho que é um filme que super bem feito, super fodão e tal. Eu acho um filme bom. Eu não acho que ele não vai ganhar essa premiação de Oscar, mas eu acho bacana você destacar que, porra, o The Rock não é apenas um ator de ação. Tanto que ele vai fazer um filme com o Scorsese agora, que é um filme baseado numa história que vai se passar, acho que no Havaí dos anos 60 e 70, falando sobre... vai ser os bons companheiros do Havaí. É mais ou menos essa descrição que estão dando. Então foi o suficiente para chamar a atenção do Scorsese para querer fazer um filme com ele. Então, assim, eu acho que ele tem potencial para trilhar um caminho totalmente novo na carreira dele. O negócio é saber o quanto que isso vai durar e o quanto que ele vai ser reconhecido por isso. Então, vocês estão falando do The Rock e tem uma série dele na HBO chamada Baylor. English, motherfucker! Que é do mundo do esporte e é meio dramática também. Ele, tudo bem que ele faz meio que ele mesmo, né? Ele não precisa entregar muita profundidade, mas o papel dele é bom, é consistente. Ele faz um magnata ali no mundo do esporte, é bem interessante. É uma série chamada Ballers. Eu já vi. Ballers. Eu não achei tão boa essa série, não. Vou ser bem sincero com vocês. Mas tu vê ali que o The Rock, ele transita entre ação e drama, sabe? Então, entre drama e comédia. Ele realmente faz isso muito bem. Mas eu não achei que foi uma série... Não é uma série que, porra, não é um Game of Thrones pra mim, que eu vou falar assim, porra, hoje é domingo, hoje eu vou ver isso. Porque teve uma época que acho que passava no domingo, se eu não me engano, mas era uma série, entre aspas, menor e tal. Enfim, não é uma série que me chamava tanta atenção. Eu parei pra ver por causa do filho do Denzel Washington, que é o... Esqueci o nome do garoto agora. Qual é o nome do filho do Denzel Washington? Kerry Washington, não sei o quê. John David Washington. Eu fui ver essa série na época por conta do filme Tenet, que também não gostei desse filme. E aí eu vi, caraca, o filho do Denzel Washington e o The Rock, porra, não sabia que era e tal. Eu passei a ver e não achei lá grande coisa, não. Curiosamente, ambos jogaram futebol americano, né? Tanto o John David quanto o The Rock. Ih, tô maluco, The Rock não. Ai, falei merda. The Rock não jogou futebol. Não, ele jogou na universidade. Jogou. Da universidade, né? Você confundiu com o Terry Crews, né? Confundi com o Terry Crews, exato. Mas ele jogou na faculdade. O John David jogou no St. Louis Rams, na época quando era St. Louis, né? Hoje sim. Los Angeles Rams. Los Angeles Rams. Não, é só porque, como vocês estavam falando, é só um ponto que às vezes o The Rock, ele tem isso. É claro, cara, ele é o estereótipo de ação, é o careca com a calça cargue, e tu já sabe o que esperar dele, porque na verdade é isso que atrai o pessoal para ir pro cinema, né? Ele ser ele, mas só pontuando que
ele já tem outros, como se popularam, outros papéis que ele interpreta alguma coisa sem ser ele mesmo. Nesse Smash Machine ele é o quê? Lutador de quê? De MMA? É De MMA, não é? MMA. 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 Ele faz o Mike Kerr, que foi um cara que no final dos anos 90 até o início dos anos 2000 era o cara que a galera tinha medo. É um cara que vinha do wrestling, ou seja, ele faz muito submission, ou seja, é imobilizar o cara e deixar o cara no chão. Mas ele tinha lá um pouquinho de soco, ele tinha chute, ele tinha um pouquinho de, talvez, karatê, se eu não me engano, por causa dos chutes e tal, mas a especialidade do cara era o submission. Era pegar o cara, imobilizar ele e botar ele no chão, entendeu? E fazer o cara bater ou desmaiar o cara. Eu vou trazer aqui um filme de MMA, porque eu gosto muito. Eu acho que todo mundo aqui gosta, que é o Guerreiro. Esse filme é maneiro, hein? Eu gosto muito desse filme. Esse filme é muito legal. Eu vi esse filme, eu falei, caraca, terminou. Sabe aquele filme que tu termina e tu fala assim, cara, que filme legal, cara. É absurdo, tá? Toda aquela, o cara do nada começar. Mas eu acho que a questão do filme de esporte, principalmente quando se envolve luta, é aquela coisa do underdog, né? Sempre tem, né? Do rock tem isso, a Menina de Ouro tem isso, né? Enfim, você vai pegar esses filmes assim, Creed, né? Recentemente, esse Rock, Creed, mesma franquia. Aí sempre tem essa coisa do underdog. Agora, esse Guerreiro, eu achei maneiro que ele trouxe essa dinâmica familiar, né? Eu vou dizer, hein? Eu acho que o Tom Hardy tá melhor nesse filme do que como Bane lá no Batman. Não, mas com certeza, aí não precisa nem... Não, e foi nesse filme que eu descobri o Joel Edgerton, né? Eu já tinha visto ele em coisas... E ele é bom, cara. E ele tem uns filmes dele que, vou te falar, ele é bom ator. E diretor também, né? Ele tem uns filmes que ele dirigiu que são bem legais. O Presente, por exemplo, é dirigido por ele. Eu gosto muito de Guerreiro, cara. Aquele filme me marcou, assim, sabe? De terminar o filme e falar que é um filme legal, redondinho, bonitinho, gostosinho de ver. Bem legal. Gostei E não bastante. sei se você sabe, depois, eu não sei se foi antes ou depois todo o treinamento físico de MMA que ele tem pra esse filme, ele começou a fazer Brazilian Jiu-Jitsu brasileiro. E o cara virou campeão. O cara, tipo assim, tá um belo dia, tu tá sentado vendo algum campeonato, tá lá o Tom Hardy lá metendo a porrada em todo mundo, fazendo jiu-jitsu e sendo campeão. E ninguém Ele é faixa preta, né? Ele é faixa preta. Pô, muito legal, cara. Eu gosto bastante desse filme. A dinâmica familiar muito. O Nick Nolte no filme foi indicado ao Oscar, inclusive, por esse filme. Tá muito bem, né? O pai, o treinador, né? Meio desgraçado, né? Por causa da bebida e tal, do afastamento da família e tudo. É um filme muito legal. Ele querendo se reaproximar dos filhos. Aliás, uma cena muito boa desse filme, antes de passar a palavra aqui, é porque, assim, ele tá em recuperação, né? Ele sabe que ele foi um escroto com os filhos e tal, nenhum dos dois filhos quer ter mais contato com ele, então ele tá naquela jornada de querer se reaproximar dos filhos, e a mãe também já morreu, e tem todo um drama familiar em cima. E aí tem a cena em que o Tom Hardy, ele tá em Las Vegas, né? Os dois filhos vão lutar em Las Vegas, spoiler, os dois vão lutar um contra o outro, obviamente. E aí tem uma cena que ele tá jogando ali naqueles caça-níqueis ali em Las Vegas, e o pai querendo se reaproximar do filho. E o Tom Hardy, ele é tão escroto, mas ele é tão escroto com o pai, cara, que eu fiquei assim, caralho, eu precisava tratar o pai desse jeito. É porque em nenhum momento a gente vê o pai tratando os filhos de maneira escrota. Porque, enfim, só é mencionado, mas não é mostrado. E aí no dia seguinte, quando vira a noite, quando vira da noite pro dia, o Tom Hardy, ele entra no quarto de hotel que eles estão, e o pai volta a beber, ele tá ouvindo um audiodrama do Moby Dick, o cara tá loucaço, cheio de cachaça nas ideias, e ele fica gritando, mas ele não tá gritando com o filho, ele tá gritando pelo que tá ouvindo, ele tá relembrando das coisas. E, cara, o Tom Hardy, ele chega, ele dá um abraço no pai dele, ele senta na cama, aí ele vai, abraça ele, beija o pai, tipo, pra tentar acalmar o pai. É um dos pouquíssimos momentos desse filme que o personagem do Tom Hardy, acho que é até Tommy o nome do personagem, é um dos poucos momentos em que ele não tá sendo uma máquina. Que, aliás, eu acho que esse filme devia se chamar Smash Machine, porque ele é uma máquina de dar porrada. Porque ele entra, dá porrada nos caras e sai do octógono assim, cara, não tem música, não tem porra nenhuma. O cara é uma máquina, o cara é o exterminador. E é um dos poucos momentos que ele demonstra humanidade nesse filme. É por isso que eu acho esse filme tão legal. É bem legal. Eu acho maneiro uma cena no Smash Machine, quando ele tá conversando com um garoto sobre o MMA, que ele fala, mas por que você não assiste? Aí o garoto, minha avó diz que é muito violento. Porque naquela época já tinha-se muito preconceito com esse lance da violência explícita na luta. Eles estão realmente se machucando pra valer, ou eles estão... Até que ponto que eles estão encenando? Até que ponto aquilo ali é um espetáculo, até que ponto é realidade. Eu acho muito maneiro. Pô, eu ia dar uma spoiler do final do filme aqui agora, não sei se o Moviola vai se importar. Irmão, é uma história real que já passou, tem 20 o que eu achei legal, cara, é que o final do filme não é o final padrão desses filmes de luta, em que o protagonista, ele vence a luta que ele queria vencer e, tipo, fica tudo bem e tal. Apesar do filme não terminar numa bad vibe, ele tem uma bad vibe ali no meio dele, mas o final dele não é você não sai, tipo, caraca, que história triste. Cara, você sai com um sentimento de, porra, uma história inspiradora, saca? E eu achei isso muito legal.
O último momento do filme ali não tem falas, é só o próprio Mark Kerr caminhando no mercado ali, botando o carrinho no carro e tal. Sabe, que alívio é o final do filme. Então eu acho que ele foge do padrão nesse final ali. Isso eu achei muito interessante. Não é aquele final onde vai ter uma super luta que você vai ficar muito nervoso com a situação, tomara que ele ganhe e de repente o cara perde. Então eu achei isso uma baita jogada do filme. Mas assim, tirando a tua dúvida, Igor, sim, era violentíssima essa parada. Tanto que na época chamava de vale tudo, não tinha regra. Não tinha regra. Valia chute na genitália, valia dedo no olho. Acho que, se não me engano, valia morder, valia quebrar ossos, era tudo. Valia a cabeçada joelhada na cabeça com o cara abaixado. Não que valia, acontecia, né? O John Cena também não fazia parte dessa parada? O John Cena? Não. Esse cara do The Rock, Mark Kerr, tá para o Anderson Silva, assim como o John Cena está pro Mickey Rourke no Lutador. O WWE, ele é esporte. Só que assim, porra, é tudo altamente coreografado, sacou? É coreografado, exato. Vale tudo, meu irmão, não tem essa não. Vale tudo, valia dedo no olho, valia chute na genitália, não tinha regra. Porra, ali era o catiço. Então assim, de fato, era muito violento. Depois, com o tempo, eu acho que o Vale Tudo, eu não lembro muito bem o que aconteceu, mas parece que a marca Vale Tudo, o nome, o evento Vale Tudo, ele foi absorvido pela UFC, que é a Ultimate Fighting Championship. E aí ele acabou tendo umas regras, ficou uma coisa, entre aspas, mais civilizada, entendeu? Você vai lutar, você vai ganhar porrada, na verdade, mas existem regras ali agora. Na verdade, sim. O Vale Tudo, ele evolui pro MMA, porque o UFC é uma organização, como tem o Pride, que é outra organização, como tem o K1, que é outro tipo de organização, entendeu? Bellator, Jungle Fight, então essas são organizações. O nome, o esporte vira MMA, artes marciais mistas, é que tem um nome que é. O MMA, na verdade, é a arte marcial. Mixed Martial Arts. Quando você luta em pé, luta no chão e tal. O evento Vale Tudo, se eu não me engano, ele foi comprado pela UFC. O Vale Tudo, ele Não, o evento Vale Tudo, não. Acho que não chegou a ser Vale Tudo não chegou a ser um evento. Vale Tudo é o nome que a gente dava. É o nome que a gente dava. Não, ele comprou o Pride. Isso foi. Porque o Pride era do Japão. E depois acho que foi absorvida pelo UFC. Depois acho que virou tudo UFC. Então, tanto que veio os lutadores do Pride pro UFC. O Vanderlei Silva, que era do Pride. O Belfort não era do Pride, não. Quem era o Mirko Krokop, que é um croata. Então teve uma galera do Pride, né, que não é o octógono, né, é um ringue, né, tinha um box mesmo, é quadrado, não é com 8 lados, né, só que aí veio pra cá com tratado, né, pelo Dana White, e aí entrou pra essa galera. Eles compraram outras organizações também, agora eu não vou lembrar o nome, mas a mais famosa, abaixo do UFC, era o Pride, que era no Japão. Né, acontecia no Japão. Mas no Vale Tudo, cara, é o nome que a gente dava, porque valia tudo. Cara, é muito engraçado. Eu vi o primeiro UFC, o UFC 1, que tinha lá o Gracie, né? É o Roston? Qual é o nome do. Irmão. Aquilo ali é uma máquina de filho, cara. Eu não lembro. Eu não sei, é uma máquina de filhos. É um Gracie lá. É um dos Gracie. Cara, é muito engraçado, porque assim, não é que nem hoje que o cara usa uma bermuda, luvinha, né? E não, os caras lutavam de kimono. Quase que uma mistura. Era pra ver quem era quase pra ver quem era o melhor da sua arte marcial. Karatê, na verdade era pra ver qual arte marcial era melhor. Era melhor. Não, e o Gracie, pô, maluco, ele cobrou o jiu-jitsu brasileiro, irmão. Ele pegou o cara 2 vezes o tamanho dele, irmão. Foi muito bizarro. Ele foi campeão, né? Todo mundo ficou assim, louco. Falei, que é isso? Que arte é essa que tá pegando o maluco gigante do tamanho do The Rock, tá ligado? Cara, e ele é miadinho. É muito louco, velho. Basicamente, esse UFC 1 foi o grande dragão branco da vida real. Exato. Perfeito. Exatamente. Legalizado. E eu tava pensando mais no Masters of Fight. Você trouxe o grande dragão branco, eu acho que aí se encaixa melhor do que a minha analogia. Estamos em luta ainda? Não, antes do Muviola mudar, acho que a gente precisa passar por Creed, porque Creed, Rock, a gente já falou, né? É por isso que eu perguntei, cara, porque eu queria só passar rapidamente pelo Rock. O Rock, ele foi muito maneiro quando eu vi. Eu não vi nenhum, acho que eu só vi Rock Balboa no cinema. Os outros eu nunca consegui ver no cinema, mas Creed eu vi todos no cinema. E eu acho muito foda o quanto que Creed faz referências a Rock, mas não é Rock, saca? Eu acho, principalmente o terceiro filme. Cara, o terceiro filme,
As cenas de terceiro luta filme- dele é quase uma parada puta É merda. É tipo, é um absoluto cinema de Creed, muito legal. sabe? Dragon Ball. Caralho, É muito legal, mas é legal. muito legal como aquilo ali Eu é gosto- dirigido, mano. Eu Você vê gosto, os eu gosto. músculos dos caras se contorcendo, é bizarro. Não, o que eu gosto dessa cena de luta do final do Creed 3 é que momentos chaves, se tu prestar atenção, momentos chaves da história desse filme específico, não da franquia Rock, mas desse filme específico, a fotografia ela muda conforme o momento que acontece no filme. É muito louco isso, porque vou dar um exemplo bobo aqui. No início, eu vi o filme uma vez só no cinema, mas isso ficou na minha cabeça. A cena que acho que ele encontra com o Jonathan Majors, o personagem do Jonathan Majors, não é o Jonathan Majors, mas é o personagem do Jonathan Majors, e ele vai preso e tal, não sei o quê. Aí tem as sirenes da polícia. Aí começa a luta com o vermelho e azul. Depois aí tem um outro momento no filme que tem umas cores diferentes e essa cor aparece na luta, no meio da luta. Cara, ele usa fotografia dessa maneira, eu achei muito. E é dirigido pelo Michael B. Jordan, né? O Creed 3. Eu achei muito legal isso. Eu não sei se vocês sabem, mas esse Creed 3, até o Michael B. Jordan veio a público falar que tem muita inspiração em quadrinho, mangá, que ele é bem, bem fã de esportes. Sim. E tipo, você vê que é uma parada que você veria num quadrinho de ação, tá ligado? Numa arena. Parafraseando aqui o do Pipoca Nankin, que é o quadrinho que o cara fez recentemente. Tipo, parece muito uma arte de que você tá vendo uma arte bruta, tá ligado? Que mostra, como o Igor falou, os músculos contorcendo, tem aquele close-up. Cara, é muito quadrinho essa direção que ele imprime e, tipo, traz esse espetáculo que o Igor falou, de, tipo, você ficar impressionado, impactado com aquelas cenas. Porque, velho, esse Creed 3, quando chega no final, velho, o ápice e a direção dele, a paleta de cores, como o Moviola falou, cara, é sensacional, velho. Porque você vê que tem uma história sendo contada ali. Não é só uma parada que, tipo, é estética por estética, não. Como o Moviola falou, é a cor de quando ele foi preso, o amigo dele foi preso, e ele tá revivendo isso na cena do ápice, na cena de luta dele. Cara, isso é muito bem pensado e tem inspirações de onde a gente nem imaginaria que vinha, tá ligado? E o cara... Rony, se tu procurar na internet, você vai ver que tem essa luta final, tem literalmente pedaços da luta que são a luta, se não me engano, do Goku contra o Freeza. Isso que eu ia falar. Sim. Tem coreografia ali, tipo assim, os dois se socando ao mesmo tempo e caindo e tal. É tudo muito bom, cara. Por exemplo, o Michael B. Jordan, ele é tão fã de anime que se você olhar a roupa que ele usa do Killmonger lá no Pantera Negra 1, cara, é a roupa do Vegeta. Depois dá um Google aí pra ver. Pode crer. Roupa de Saiyajin, né? Aquelas roupas de Saiyajin, né? Cara, muito legal, cara. Não, a gente tá falando do Creed 3, que é o último da franquia Rock, mas vamos voltar então, pô, pros primeiros, né? Cara, eu acho o Rock um negócio absurdo de bom. Eu acho o Rock é um dos melhores filmes. Né? Acho que meu irmão, acho que eu não perdi nada. Não perdeu. É muito bom o 5. Eu defendo o Rock 5 com unhas e dentes. Eu acho muito bom, cara. A gente tá falando em polêmica aqui, né? Eu não sei se é polêmico isso, mas o meu Rock favorito é o Rock 4. É o disparado pra mim, o melhor de todos. Olha só, não é polêmico porque é você. Só não é polêmico. Mas olha só, vamos lá. Cara, tem aquele treino dele lá no gelo. Pô, é muito foda o Rock 4. Dessa vez eu tô de mão dada com o Igor, porque assim, eu acho que o melhor filme, o melhor filme é o Rock 1. Pra mim, a melhor história é o Rock 1. Eu diria até o Rock 2 também, que você pode ver quase como uma história só. Agora, o filme que eu mais gosto é o Rock 4, por conta das montagens, das lutas. Caralho, o Rock 4 é tipo assim, um orgasmo pra quem curte essa porra nos 80, tá ligado? E qual é o mais icônico? Não, é o primeiro. Pra mim é o primeiro. Não, o primeiro não é o mais icônico. É o terceiro. O que eu acho que é mais icônico é aquele que tem aquela frase, velho. Porque todo mundo lembra daquela frase que ele fala, aquela frase motivacional. O quanto você aguenta apanhar é essa frase? Esse é o Balboa. O Balboa é excelente. Em qual dos Rocks entra Eye of the Tiger? O 3. É o terceiro. Esse é o mais icônico. Ponto final. Esse é o mais icônico. É ele contra o Clubber Lang. Não, realmente, o 3 é muito bom, cara. Vocês têm noção que a Globo, com o Globo, maior empresa de comunicação do Brasil, uma das maiores do mundo, botava Eye of the Tiger como abertura oficial dos eventos de boxe que ela transmitia por causa do Rock? Não tem como isso não ser mais icônico. Transbordou o cinema. Foi o que eu falei. Se você ouvir a música tu já quer pegar uma luva e dar um soco em alguém, cara. Rising Up.
Back to the streets. Cara, muito bom, cara. É o mais icônico. Isso que eu falei, não tô dizendo que é o melhor, tô falando que é o mais icônico. Não é o melhor, não é o que tem a melhor luta, porque pra mim a melhor luta Não. é o Drago contra o Rock. Ali é o auge da Guerra Fria e tal, mas icônico, aquele que bateu o olho, tu já sabe Não, qual tá. é esse. Então, cara, olha só, não tem dentro dúvida. dessa seara de boxe, eu preciso destacar uma franquia aqui que pouca gente conhece porque foi direto para DVD, que é a franquia O Imbatível, Undisputed no original. O primeiro filme, são vários filmes, assim, o primeiro filme é o Ving Rhames contra o Wesley Snipes. O Ving Rhames, ele faz o campeão mundial, que basicamente é a história do Mike Tyson, tá? Eles ficcionalizaram a história do Mike Tyson. O Ving Rhames, ele faz o campeão mundial de boxe, que vai preso por ele ter abusado da namorada dele, coisa que o Tyson fez lá em 1990 e bolinha, e aí ele vai pra cadeia, tá? E ele vai lutar contra o campeão da cadeia, que é o Wesley Snipes. E aí, cara, eu acho um filmaço. E assim, tem drama, tem um pouquinho de comédia, tem luta muito bem pensada, mas basicamente um drama de boxe. A partir do segundo, que virou a franquia do Boyka. O Boyka, ele é interpretado pelo Scott Adkins, que é o vulgo que eu sempre falo, é o Batman que nunca foi, mas deveria ter sido. E aí, a partir do segundo, a gente tem o Boyka, que é o Scott Adkins. E aí, o Chambers, que no primeiro filme foi feito pelo Ving Rhames, ele no segundo ele é feito pelo Michael Jai White, que é outro artista marcial foda. E aí, a partir daí, a franquia toca com o Boyka. E, se eu não me engano, acho que vai ter até mais um filme com o Boyka agora. Mas assim, depois do primeiro, basicamente ele é arte marcial. O primeiro, ele é mais drama com luta. O resto virou só filme de ação. Cara, eu adorava o primeiro filme, eu ainda gosto, acho muito maneiro, porque tem o lance dele ser o Wesley Snipes ser o grande campeão, né? Que ele vence o Vince Rhames, e aí quando o Vince Rhames volta pro circuito de boxe, aí, o cartel de nenhuma derrota e tal, aí o pessoal da cadeia, aí campeão, tá dizendo que ele nunca perdeu, e o Wesley Snipes lá tranquilinho, com o seu palitinho na boca, montando o seu castelo de carta. Cara, esse filme é muito bom, muito bom. Não sabia que tinha sequência, não. É do Walter Hill, mano. Tô impressionado aqui. É de 2002 esse filme, pra quem quiser procurar. O primeiro filme é do Walter Hill, que é o cara que nos anos 80, enfim, era arroz, fazia uma porrada de coisa. Pô, mas maneiro. Quero ver. Fiquei interessado agora. Vou buscar esse filme. Ainda no mundo do boxe, eu quero só passar por Campeão. Campeão! Não, esse a gente vai falar depois. Não, mas se eu não me engano é Campeão, né? Com o Christian Bale. Vencedor, né? Campeão. Vencedor, pô. Atenção, você tá falando do filme lá, o clássico lá. Vencedor com o Christian Bale e o Mark Wahlberg. Muito né? bom. Inclusive, o Christian Bale ganhou o Oscar de melhor participante com esse filme, né? E também um que não é tão popular assim, chamado Nocaute. Gyllenhaal. Só pra citar aqui filmes bons de drama aí que envolvem boxe. Quando eu falei a questão do Rock, gente, é porque assim, Rock a gente já discutiu muito. Por exemplo, a primeira coisa que fala de Toro Indomável, sabe? A gente já falou, que você sabe, quando você vai listar filme de drama, de esporte, você vai botar esse, entendeu? Acho que a gente poderia ir para um lado mais, assim, obscuro, lado B. Desconhecido, lado B. Só uma curiosidade, o Nocaute, se eu não me engano, ele foi dirigido pelo Anthony Fuqua, que é o cara que dirigiu Lágrimas de Treinamento. Exatamente. E aí, quando o Michael Jackson. Gyllenhaal, ele ainda veio o Michael Jackson aí, né, que é mais um, tô com medo desse filme, mas enfim. E aí, no Nocaute, ele botou o Jake Gyllenhaal pra treinar e ele falou assim, cara, você não vai treinar sozinho, eu vou treinar contigo. O diretor do filme tava treinando junto com o Jake Gyllenhaal. E aí teve um dia na gravação que o Jake Gyllenhaal ele tinha que gravar uma cena de luta com não sei quem, só que o Jake Gyllenhaal ele tava se sentindo exausto fisicamente, porque eu acho que assim, o auge da forma física dele foi no Nocaute, inclusive na regravação do Matador de Aluguel, que eu acho uma merda essa regravação. E tipo assim, foi o pico do ápice físico dele. E ele tava tão cansado no filme do Nocaute que ele falou assim, que ele virou pro diretor e falou assim, cara, eu acho que eu não vou gravar certas partes dessa luta não, eu prefiro colocar um dublê pra gravar. Aí o diretor virou pra mim assim, porra, negão, tu tá falando sério? Tu vai botar um dublê pra ficar no teu lugar? Tipo, ele fez uma cara de desaprovação, aí ele tipo assim, não, vamos lá, vamos fazer. Então, tipo, ele teve um choque de realidade. E assim, dá pra ver que o maluco tá com sangue nos olhos nesse filme. Quem não viu, veja. Jake Gyllenhaal, a gente tem a... Meu Deus, como é o nome dela? A Rachel McAdams. Maravilhosa. E a gente tem o... Meu Deus, estou esquecendo o nome de todo mundo. 50 Cent. Não, 50 Cent não, o treinador Forrest dele. Whitaker. Caralho, Forrest Whitaker.
porra, tá mandando benzaço, assim, vale a pena ver. E engraçado que é um filme que acho que nem todo mundo fala, né? Eu não vejo muita gente falando desse filme, mas assim, é um filmaço. Cara, teve um filme ele não é de luta, mas ele tem a ver com o esporte. Esse filme não lançou no Brasil ainda, nem sei se ele vai lançar, porque é do Jonathan Majors. Eu consegui assistir esse filme numa baita sorte em algum site aí da internet. Chama-se Magazine Dreams. É um filme sobre um cara que ele é fisiculturista. E, aliás, ele está tentando ser, ele está fazendo todos os trâmites legais para poder ser. E realmente, assim, o cara treina pra cacete, come certinho, sabe? Aquele maluco extremamente dedicado. Porém, ele vai se metendo em umas merdas no meio do filme, e com os assaltantes. E pior que tudo que ele se mete, principalmente na primeira parada, é muito sem querer. Ele tava no lugar errado, na hora errada, deu uma merda. E tem uma cena nesse filme que, assim, mano, é espetacular. Essa cena foi até usada para ser um teaser do filme, que era ele apanhou na rua de uns bandidos, ele ficou todo machucado e ele precisava ir em uma competição. E ele chega na competição, tipo, ele já chega lá, tira a blusa, tira a calça, ele fica só de sunga, né, como esses caras têm que ficar, e todo mundo olhando para ele todo machucado, todo sangrando, e ele, não, chegou minha vez, eu tenho que ir lá, e ele vai pra parada, só que, assim, ele tomou tanta porrada, ele quebrou os ossos, ele quebra o ombro, e aí ele não consegue fazer os movimentos direito, e a cena é uma câmera que vai girando assim um 360 graus devagar para você ver a dificuldade que ele está tendo para fazer aqueles movimentos. E é uma cena que dá uma puta de uma agonia. Eu nunca imaginei que isso seria mostrado num filme assim, sabe? Então é um filme que eu queria muito que ele viesse em algum momento para o Brasil. Infelizmente o Majors aí se envolveu naquela polêmica lá, dizem que ele foi inocentado, eu não sei, mas pô, é um filme que eu queria muito ver no cinema. E eu queria que as pessoas tivessem mais acesso a esse filme, que é um filme diferentão, sabe? Nessa vibe de esporte. E ele não tá puro, não, meu irmão. O maluco tá com um físico que eu vou te mandar real. Ele não tá puro, não. Não, ele gravou esse filme logo depois do Creed 3. Eu não tô desmerecendo quem usa, isso aí vai de cada um. Você quer usar? O problema é teu, você faz o que você quiser. Mas eu acho que ele teve algum tratamento hormonal pra fazer esse filme. Cara, Fake Nery! Ele tá bizarro, mano. Tá assim. Nome do filme, pra quem tá se perguntando, é Magazine Dreams. Magazine nem tem uma tradução, cara, esse filme. Você está cheirando açúcar. Só que eu só acho que o final dele, não vou falar, mas o final dele vai para um lado que não condiz muito com a história principal. Mas enfim, é um baita filme. Se tiver, ele tem aí alguns sites da internet, se você tiver uma oportunidade, assista. E eu tenho certeza que se o Majors ele não tivesse se envolvido naquela polêmica da agressão, se esse filme tivesse lançado, porque esse filme, eu lembro que na época que estavam fazendo ele estava sendo projetado para concorrer a premiações. E, cara, muito merecido. Esse maluco merecia facilmente concorrer a uma parada, porque a atuação dele nesse filme é de doer, é bizarro, acho sabe? Cara, Eu acho que ele estreou lá fora, mas ele foi justamente na época da polêmica dele, ué. Então eles meio que deixaram esse filme cair no esquecimento. O Majors entregou um baita King naquele filme horrível do... Não, o King é muito bom, Cara, o Majors é bom fazendo qualquer coisa, mano. Ele é muito bom ator, cara. Ele é muito bom. E eu também gosto muito dele no Creed 3. Ele é cômico, mas ele também é bizarramente forte. Eu gosto muito dele no Creed 3 também. Não, e como o Igor puxou um filme de esporte que a direção tem um diferencial, eu tenho que puxar um filme aqui de esporte, mas saindo um pouco da cena de pancadaria. Esse tem muita azaração, pegação, muita traição. Esse filme tem putaria pra caralho, tem tudo. Que é o Rivais. Garrincha. Não, Garrincha não. É bom também, esse filme é bom. O filme do Garrincha é bom. Nossa, mas falando do Rivais, velho, é um filme que me pega inicialmente já pela montagem dele. No início eu não comecei gostando dessa montagem, porque eu tava me sentindo meio perdido. Porque, cara, vai pra lá, volta pra cá, tá em 2020, volta pra 2009 e fica nesse vai e vem. E, tipo, são recortes muito pequenos da mesma história, tá ligado? São muito pequenos trechos, aí você já vai lá pra frente pegar outra parte da história. E isso, no começo, eu não estava entendendo para onde estava querendo ir. Mas depois que você vai se conectando com os personagens, você vai entendendo
a fixação que esses personagens têm pelo esporte que eles estão desempenhando ali, cara, é foda pra caralho. E dialogando com o que eu falei lá no início, que os personagens desses 3 filmes que eu assisti recente de esporte são escrotos, velho. Pra mim, a personagem da Zendaya nesse filme, velho. Cara, o que eu senti ódio dessa mulher no final desse filme, velho. Ah, pelo amor de Deus, não conta não. Peraí, quero ver esse filme ainda. O Smash Machine eu não faço questão não, mas esse eu quero ver. Além de ser muito bem dirigido, ele é muito bem atuado. Tipo, é um filme sobre o tênis, mas vai muito além, velho. Vai muito além, porque é um triângulo amoroso ali, tem traição, tem jogada suja pra você conseguir o que você quer. Cara, tem de tudo, velho. Sério, E esse filme é foda. ele é extremamente bem dirigido. E, Moviola, sem te dar spoiler É o nenhum, Luca. mas no É o final Luca, do Luca. filme existe uma competição ali no tênis. E a ideia do diretor é que o espectador fosse a bola. Não vou te falar mais nada. Quando você ver, você vai entender. E deixa eu te falar um negócio antes. Essa cena final, esse filme todo, ele dialoga que os personagens têm muito tesão, velho. Mas essa cena final, da última partida, do ápice do filme, cara, todo mundo tá com tesão vendo aquela parada. Eu tava com tesão, tava com raiva, tava, cara, um mix de emoções, de sensação. E, tipo, você fica, velho, como se você estivesse na pele dos jogadores de esporte ali, do esporte ali. Porque, velho, como o Igor falou, você acompanha a partida da perspectiva da bola, pra um lado e pro outro. É muito foda, velho. É muito foda. A Zendaya me tirou forte desse filme. Cara, não, Sério? eu gosto dela. Sabe por quê? Eu Sério. eu nunca vi Euforia, tá, gente? Eu nunca vi nada, tirando o Homem-Aranha, eu nunca vi nada em relação a ela, então não vi Euforia. Mas assim, o pessoal sempre fala, pra conhecer a Zendaya, tem que ver o Homem-Aranha e tem que ver Euforia, porque no Euforia ela tá totalmente diferente do Homem-Aranha. Eu não vi Euforia. Efraim, Mas tu não eu vi... viu Duna, não? E eu esqueço que ela tá em Duna, Duna. Puta que pariu, eu esqueço, cara. Mas enfim. Ela tá mais no 2 do que no 1. Ela tá É no mais 2, no 2 né? do que no 1, é. Aí, eu vendo ela nesse filme, eu falei assim, caralho, ela tá muito... Porque assim, a gente vê a Zendaya como mãe, tu não imagina a Zendaya como mãe de uma criança, porque ela tem cara de menina ainda. E, porra, ela tem todo um jogo de manipulação ali, e, tipo assim, a edição e a montagem desse filme, eu acho muito boas, cara. E, tipo assim, vai escalonando uma tensão, quando eu digo tensão, é em todos os sentidos. É os personagens querendo se pegar, a raiva que eles têm dele, você acha que vai... Pelo menos eu me senti assim. Vai A acontecer minha, uma desgraça em algum momento que tu fica tenso, cara, vendo essa porra. não, a minha questão é mais pela escalação da personagem, porque se eu não estou enganado, quando eu ouvi falar desse filme, ela é a treinadora de um deles, não é isso? Ela, a treinadora, acho que ela era jogadora, mas Ela aí vira treinadora de um deles, e a mulher de alguém ali, uma porra assim. Não, no caso, Então, ela, no início da carreira dela, ela era uma ascensão, tá ligado? Tava em ascensão. Aí ela se isso. lesionou, aí depois ela passa a namorar com um cara que era melhor amigo desse outro cara que reaparece no final, que tem esse triângulo amoroso, tá ligado? Tipo, Entendeu? parece uma novela, velho. Mas é muito Então, foda. aí eu falei, ai, cara, eu não gostei da escalação dela. Não dizendo que ela é uma má atriz, mas sabe quando você olha o personagem, olha a pessoa e fala, cara, não encaixa? Essa é a minha Saquei. sensação, vendo de fora, assim. Então eu falei, vou passar esse filme. Mas, obviamente, que Rivais tem uma boa edição, uma boa montagem. Muita gente elogia, inclusive o Gaveta já falou isso, que pra ele o Rivais era para ser escolhido de melhor edição no Oscar e tal. Mas, assim, nada contra o filme, é só a escalação da Zendaya pra esse filme mesmo. Vou puxar uma aqui, Eu- então, das antigas. Das antigas, vai lá. Ó, eu não puxei nenhum ainda não, hein? Então, eu puxo uma, depois tu puxa outra. Jerry Maguire, a grande virada. Show me the money! Ninguém viu Jerry Maguire, gente? Ficou um A silêncio. gente viu, acho que não tem o que comentar. Sabe aquela coisa de filme que, assim, que quem gosta de cinema já assistiu? Então Pode, pula pra outra. desculpa, mas- desculpa. Esse eu não vi, desculpa. Não, mas é Eu porque também assim, não. Eu também não, por isso que eu fui falado, velho. é de bastidor, né? Vocês viram aquele que eu mencionei mais cedo, Garras de Ferro, do Zac Efron? Vocês viram esse filme? Não, Passa esse direto. não. Também Não não. vi, não. Cara, eu vi, é que ele faz um lutador também. Que são os irmãos. É porque a Isso. parada desse filme não é... As lutas, elas tipo, estão lá, acontecem. Só que o lance ele é baseado em fatos reais. É que a família era amaldiçoada. E aí, de repente, eles começam a morrer de causas, assim, muito desconhecidas, muito estranhas. Peraí, E o lance do filme é Tá dando esse. spoiler, se a cara. família Tá dando- amaldiçoada não é. Não, isso não é Se a spoiler, isso família é um amaldiçoada trailer. não é baseada em fatos reais. Não, a história foi família baseada em amaldiçoada fatos... não é baseada. Não, Moviola. Não é um filme de terror. É que eles diziam... Não, eu sei que não. Saca? Que a família era amaldiçoada. Só que, assim, eu não pesquisei a fundo para ver como é que foi a morte de alguns ali. Não vou dizer quem morre e quem vive. Mas tem mortes no filme de alguns integrantes da família. E é muito maneiro como é que ele quer passar uma mensagem de legado.
As cenas de luta, elas são bem feitas. O Zac Efron é um outro caso interessante, porque, assim, ele já fez outras coisas, né? Não é um The Rock que fazia mais do mesmo, mas ele é um cara que, por exemplo, canta bem, né? Ele já fez alguns musicais. Ele fez o Rei do Show, gente. Calma aí. Fez alguns musicais, High School Musical. Não, ele fez o Rei do Show também, que ele tá bem. Rei do Show ele tá bem. Não! Rei do Show tem o... Pô, tá maluco. O Rei do Show é o filme que me fez gostar de musicais, porque eu não gostava, não. O Rei do Show e Sweeney Todd foram dois musicais que eu vi, assim, na mesma semana, completamente diferentes. E aí eu passei a gostar de musical. Igor, se tu fala Moulin Rouge, a gente fechava. Agora, Sweeney Todd... Não, Moulin Rouge é muito bom. Moulin Rouge é muito bom. Não gosto. Acho muito frenético. Moulin Rouge é muito hora bom. desse filme. Que isso, mano. Moulin Rouge é bom pra muito cacete. frenético. Não consigo. Mas a montagem do primeiro ato do Elvis é muito parecida com a montagem de Moulin Rouge. Muito parecida. É frenético. É o mesmo diretor, Baz Luhrmann. Então foi uma referência. Mas aí, voltando, o Efron, nesse filme, ele faz um papel completamente diferente do que tu tá acostumado a ver, sei lá, naquele Baywatch da vida, saca? Bem diferente nesse sentido. Não, eu acho ele um bom gosto muito desse filme. Esse filme é muito bom. Vi esse filme num cinema aqui do Rio, que é o Estação Net. É um cinema que eu não gostava muito. Inclusive, ele entrou agora em reforma, né? Eu acho que eles vão mudar o que eu sempre odiei nele, que são as poltronas. Eu achava tudo muito desconfortável. E eu vi esse filme lá no Estação Net. Então, assim, a vibe do filme combinava com aquele cinema. Foi muito maneiro. E depois que ele saiu ainda, eu não sei se ele tem algum streaming, mas eu assisti ele em casa de novo. É um filme bem interessante, gente. Uma hora, assim, vocês assistam, porque as atuações são excelentes e é uma história simples, sabe? Tem um começo, meio e fim ali, bem bacana. E ele não concorreu na época a nada das premiações. Eu achei isso muito injusto, porque ele é um filme bem dirigido, ele é um filme bem atuado, tem uma fotografia muito foda. E a trilha sonora dele também é muito interessante. Tocam uns hits ali que vocês vão curtir demais. E, de novo, eu achei que foi meio injusto ele não concorrer a nada. Mas, enfim, é um bom filme de luta. O Zac Efron, eu acho que ele cai numa questão parecida, por exemplo, com o Robert Pattinson. Os dois são reconhecidos por terem feito parte de uma franquia muito grande. Robert Pattinson, ele era muito associado ao Crepúsculo, assim como o Zac Efron era muito associado ao High School Music. Só que, assim, os caras fizeram coisas muito boas depois disso, entendeu? Então a galera ficou muito tempo associando, Zac Efron é isso aqui, fulano de tal, aquilo ali. Mas, cara, se você olhar os filmes, o Zac Efron chegou a fazer uns filmes menores, assim, e tal. Ele tá nessa vibe, né? E tu vê que o cara manda muito bem, sacou? Eu acho que o cara manda muito bem. É muito bom. E aí, acho que esse aí do Garra de Ferro, né? Acho que foi uma tentativa dele ser visto como talvez ali um ator, entre aspas, sério e tal, mas ele sempre teve potencial para ser um ator bem gabaritado. Eu acho que ele é muito bem gabaritado. O lance é os projetos que ele escolhe, o pessoal ainda referencia ele com High School Music e tal. E não querendo desmerecer High School Music, não, tá, gente? Assim, eu não curto High School Music, mas assim, o cara, vou fazer um parâmetro geral do cara. Na época, né? O cara era jovem, era bonito, sabia cantar, sabia dançar e sabia atuar. Fazia comédia, fazia drama. Olha quanta coisa uma pessoa só. Só que o pessoal ainda tem aquele preconceito de High School Music, é coisa para adolescente, é chato, não sei o quê. Eu achei chato porque eu não curto musical, mas assim, cara, eu acho que o Zac Efron, ele tem potencial para fazer muita coisa boa ainda, né? O negócio é saber quais projetos vão cair para ele. E só voltando aqui o Jerry Maguire, para tu que não viu, Igor, o Jerry Maguire é tipo o Mark Supreme, só que com agência de esporte. Que o Jerry Maguire, ele faz um cara que é tipo o Mark Supreme, só que em vez dele ser um esportista, ele é um agente de esportes e o cara é um completo escroto. E aí ele vai tendo toda uma jornada para entender sobre a vida e sobre o negócio e sobre ele mesmo e tal, não sei o quê. E aí ele, enfim, basicamente isso. É o Mark Supreme, só que como agente de esporte. É isso. Cara, tu falou do Mark Supreme de novo. Curiosidade cinéfila aqui. O Timothée Chalamet, ele tava gravando Duna 2. Depois do Duna 2, ele ia gravar o Mark Supreme. E aí, nos intervalos da gravação, nos intervalos mesmo, ele com o traje lá do Portraits, ele ia jogar umas partidas de ping-pong. Ele tipo, pediu para ter uma mesa de ping-pong para ele treinar com profissionais nos intervalos da gravação de Duna, porque ele precisava se preparar para o Mark Supreme. Então, assim, achei isso dedicado do ator. É o trabalho dele. Mas, pô, o cara... Só que eu tenho uma dúvida. Eu não sei o quanto isso... Assim, claro que o filme é bom e tal. Não é meu filme favorito dessa temporada de Oscar. Mas, assim, cara, a bolinha é digital, tá ligado? Tipo, os caras não estão jogando porra. Mas, assim, eu acho que eu tenho um equilíbrio ali, sabe? Ele não entrou no filme sem saber jogar, sabe? Não, sim. É só pra postura, a maneira como ele se movimenta. Deve ter sido para esse caminho, assim, mais ou menos. Mas, assim, é um bom filme, tá? É tipo o filme do Bob Dylan também, que também é autobiográfico.
autobiográfico, né? Se bem que o Marcos Supremo ele não é autobiográfico, mas, enfim. Só que assim, cara, não são filmes que me pegaram, não são filmes que me despertaram paixão pelo filme, tá ligado? Porra, é foda também falar isso, mas assim, o ator também, eu não vejo nada demais nele. É o sabe? segundo ano. Então, eu acho, eu não vi o Martin Supreme ainda, tá? Mas eu acho que em Duna 2, ele arrebenta pra cacete na atuação. E no Duna 2, cara, tem 2 filmes Ele que eu tira realmente onda gostei. pra cacete. Tira muita O onda. Duna 2, ele manda muito bem no Duna 2, e ele manda muito bem pelo filme Me Chame Pelo Seu Nome. São os únicos 2 filmes que eu realmente virei e falei assim, caralho, Também é esse muito maluco bom. tá pegando. Também é muito Sabe? bom. Aquele também, eu não sei se você já viu, chamado Até os Ossos. É Até os Ossos? É, Eu Bones and All. Vamos Cara, lá, vamos lá. é um filme que eu dei nota máxima pra ele, mas é o tipo de filme que eu só vi uma vez na vida e não quero ver nunca mais. É um que ele é canibal, né? É, esse aí mesmo. Eu acho que eu vi esse filme agora, não lembro. Eu acho que eu vi. É do Luca Guadagnino. Do Luca Guadagnino. É, do mesmo do Rivais, do mesmo cara do Rivais. Isso aí. Filmes completamente diferentes, mas, porra, filmaço. Mano, E do Me Chame Pelo Teu Nome. O Guadagnino, cara, é difícil ele errar uma parada. É mesmo, ele tá no Interestelar. Novinho, mas tá lá. Eu vou listar aqui 4 filmes de futebol americano, mas eu quero só dar destaque pro último, tá? O primeiro a gente já falou um pouco aqui, que foi A Gangue Está no Campo, né? Que é do The Rock. Eu acho interessante que, tipo, pergunta pro quarterback se ele já jogou. Ele falou que controlou uma vez o quarterback no videogame. Então achei bem interessante. Que é um dramédia com o Adam Sandler, né? Golpe Baixo. Golpe Baixo. Todo mundo sabe, né? É mais de comédia do que drama, mas é muito bom. Que é clássico de futebol americano, Duelo de Titãs. Esse é Washington. E o que eu quero falar é Coach um chamado... Não, Coach Carter de basquete. Quando eu for falar de basquete, eu cito ele. Um chamado Somos Marshall, com Matthew McConaughey. Ah, cara, esse eu só não vi. A história é basicamente o seguinte, né? Tem um acidente de avião e 80% ou 90% de um grande time de futebol americano do college, né? Morre, falece. Então ele é um ex-envolvido ali, não lembro agora se ele é um ex-treinador ou se ele é um ex-jogador da faculdade, que assume o desafio de refazer o time, entendeu? Então tem todo esse drama de ter ex-jogadores que sobreviveram a um acidente, que voltam aí para ele montar um novo time com muito drama, muita gente não querendo que o time continuasse porque os filhos morreram no acidente. Então é um filme bem bacana de esporte, mas muito da relação ali da comunidade em si. Entrando nessa coisa de futebol americano, até porque assim, hoje eu amo o esporte por causa dos filmes. Eu não entendia nada quando eu assistia os filmes do esporte e ficava, pô, cara, mas eu acho maneiro. Por que eu acho tão maneiro? Depois, quando eu comecei a assistir os jogos, cara, eu acho fantástico o futebol americano, fantástico. Só que assim, vou trazer um filme que não mostra o esporte em si, mas que eu gosto muito, cara, que é com Will Smith, Um Homem Entre os Gigantes. Tô ligado, eu não vi esse filme, não. Esse filme é muito bom, porque o Will Smith ele é um médico legista nigeriano. Acho que ele trabalha em Pittsburgh, que é do Pittsburgh Steelers. E aí, cara, ele começa a descobrir que o futebol americano está gerando lesões graves a curto e médio prazo em jogadores que estão tendo lesões cerebrais e estão acabando se suicidando por conta dessas lesões do cérebro. E ele meio que revolucionou ali a questão da medicina. Tanto que, não sei se vocês assistem, né? E isso veio pro futebol nosso, né? O futebol da bola redonda, que é o protocolo de concussão. Foi por causa do trabalho desse cara, Omalo, acho que é o nome dele, se eu não me engano, o Dr. Omalo, que foi instaurado esse protocolo de concussão, porque uma vez que você bate a cabeça com cabeça, ou cabeça bate em algum lugar e tal, no chão, quando cai e tal, você tem que imediatamente ir para uma tenda para saber se você teve a concussão, porque ele descobriu que conforme você bate tantas vezes na cabeça, o cérebro, assim, sendo muito leigo, tá? Ele endurece, sendo muito leigo mesmo. Então, tô falando aqui, ele dá uma endurecida, e aí ele atrofia atrofia o mesmo, assim, e o cara se torna violento depois de um tempo, ou nesse caso... No caso do exemplo que aparece nos filmes, os caras se matam, mano. Negócio assim, muitos jogadores de futebol americano acabaram cometendo suicídio ou cometendo vários crimes. Tá ligado um filme que fala sobre isso? Quer dizer, fala não, mas tá uma cena sobre isso? Não é mais um besterol americano. É a cena do gordão que sofre várias concussões, e aí, tipo assim, tem um placar botando concussão 3, concussão 4, concussão 5. Tipo, porra, quantas faltam pra ele ainda viver? Porra, faltam 3. Sim. E aí no final do filme, tipo assim, no filme, né, no jogo, ainda colocam ele amarrado, mão em pé, pra ele continuar jogando.
Cara, Pô, não é mais um besterol americano, precisa não de um podcast, mas que a gente grave um vídeo react da gente vendo todo mundo junto. Esse filme é muito bom. oh, esse ia ser legal, esse ia ser legal. E aí tem um outro filme que eu gosto, que é baseado numa história. Aliás, dois. Um é baseado numa história real, o outro não. É que é um com o Mark Wahlberg, chamado Invencível. Tô Eu ligado. acho esse filme bem legal. Não dava nada pelo filme, né? Mas contou a história real do Vincent Papali, que era um fã dos Eagles, Philadelphia Eagles. E os Eagles estavam numa situação muito ruim, né? Década de 80 e tal. E aí esse Vincent Papali, o time chama as pessoas comuns para poder entrar pro time, sabe? Para fazer teste para entrar no time. E esse cara se destaca e ele vira profissional. Acho que ele joga 2 temporadas, se eu não me engano. A história é bem legal, a história é real. Tem um outro que é com o cara que fez o Shazam, o cara que faz o Shazam, que eu esqueci o nome isso que eu dele. ia falar. Zachary Underdog. Levi. Underdog. Underdog, E esse cara também é história real. Curiosamente, o mesmo técnico que trouxe o Vincent Papali pros Eagles trouxe o personagem do Zachary Levi nesse filme, Underdog, para os Rams como quarterback. O mesmo técnico. É muito bizarro isso. Eu acho E esse filme também é bem legal, porque tem a Anna Paquin também no filme. Bem legal. Outra curiosidade é que existe um filme também chamado Invencível, que também é um drama esportivo, que é dirigido pela Angelina Jolie, que é o atleta olímpico Luiz Zamperini. Né? Ele sofre um acidente de avião, ele cai em pleno mar, isso aqui eu tô vendo aqui a sinopse, né? Na época da Segunda Guerra, ele passa 47 dias no oceano. E aí ele, né, é um filme de guerra também, né, filme de época e tal, e também eu acho um filme interessante. Não tem um filme com que o Morgan Freeman é o Nelson Mandela, de rugby? Que também Os Invencíveis, alguma coisa assim. O Matt Damon é o capitão e tal, e foi a Copa do Mundo de 95 de rugby, que a África do Sul ganha, então é um drama esportivo. Esqueci o nome desse filme. É Invictus. Invictus. E tem um filme atual agora que lançou, que é até do Marlon Wayans, que é o Gold, que é produzido pelo Jordan Peele. Muita gente achou que era um filme do Jordan Peele. Eu não vi esse filme, mas falou que é bem ruim. Não, o filme é bem ruim. Eu ia até citar ele agora porque eu tenho mais 3 indicações pra falar. Eu até vou descartar o Marte Supremo, porque a gente já falou bastante do filme aqui. Mas, tipo, o primeiro que eu quero falar é um que também, curiosamente, tem o Will Smith como ator principal, que é o King Richard, que eu acho bem bacana esse filme, porque eu achei na época, mesmo tendo o nome do pai, eu achava que era uma história sobre as filhas. E quando cheguei lá, não. É a história do pai, a superação da família como um todo, dele sempre acreditando nas filhas, que, tipo, elas são jogadoras de alto nível, ele sempre acreditando nelas, naquele sonho que elas têm, e ele também, e mostrando que é possível, tá ligado? E, tipo, mesmo em meio a dificuldades, ao racismo, porque eles são uma família negra, e a tudo e a todos, eles indo contra tudo e todos pra vencer esse sonho. E, cara, as meninas se tornaram as maiores atletas do esporte, tá ligado? Então, eu acho esse filme que tem uma mensagem bem bacana, e eu não esperava que fosse a história sobre o pai, basicamente isso. Outro filme que eu vou citar, que o Efra aí falou, é o próprio Gold. Cara, esse filme é ruim, mas eu acho que ele tem um paralelo bem bacana com o Smash Machine, o Coração do Lutador. Porque, velho, o destaque desse filme pra mim é a atuação do Marlon Wayans, porque ele tá muito bem no filme. Ele tá foda, tá ligado? Mas não tem nada mais do que isso, velho. O filme é todo bagunçado, a direção é ruim. Tem até, mano, tem produção do Jordan Peele esse filme, velho. Jordan Peele, e o filme é uma bomba, tá ligado? O filme é bem ruim e, tipo, quando eles usam o esporte como janela, vitrine ali pra mostrar, além do terror, que é terror o filme, cara, é muito mal feito as cenas, é bem qualquer coisa, e tudo que se salva desse filme, a única coisa que salva, na verdade, é a interpretação do Marlon Wayans e até do outro rapaz, que tem outro cara lá também, que ele tá treinando esse outro rapaz. Mas, velho, bem fraquinho o filme, e o Marte Supremo a gente já falou, e eu vou citar também aqui uma série que pra mim, velho, essa série pra mim é de esporte, mas, velho, ela vai contra tudo e todos, porque, velho, não faz sentido nenhum, velho. É Ted Lasso, porque é uma série muito gostosinha, tá ligado? É uma série de conforto, mas, velho, o time tem 11 jogos de empate, velho. É uma sequência de 11 jogos de empate, e o técnico não é mandado embora, velho. O técnico continua. Cara, pra mim não faz sentido nenhum isso, velho. Pelo carisma. É pelo carisma. Mas Ted Lasso tem algo a mais, né? No Brasil, ganhando de 8-1, no dia seguinte, Felipe Luiz é demitido. 8-0. É porque, assim, a ideia original esqueci o nome da presidente, era afundar o time do marido. Era afundar o time, Tanto é que ele contrata, o Ted
treinador de futebol americano. Ela contrata ele pra, tipo assim, vai afundar o time. Então, se estiver empatando, se estiver perdendo, não tá nem aí. Ted Lasso é bem legal. O Brad Pitt também fez um, cara. É o homem que Isso que eu ia mudou o falar. jogo. Eu ia falar dele. Eu ia falar dele agora. Cara, eu adoro. Você não tem noção quanto eu gosto desse filme. E uma coisa que eu não entendo é beisebol. Eu tento entender. Eu não digo que é um esporte que eu não gosto, porque é um esporte que eu não entendo. Mas o Homem que Mudou o Jogo é um filmaço. Do Bennett Miller, diretor que fez Capote. Tanto que tem o Philip Seymour Hoffman no elenco, né? E, cara, é um filme que eu falo assim, cara, que filme bacana de você entender o que é gestão, tá ligado? Um cara que não tinha nada, um time que pobre, paupérrimo. Ele fala, muito engraçado, ele fala assim, existem times ricos, aí ele bota lá, a mão lá em cima. Existem times pobres, aí bota a mão no meio. Aí vem 50 metros de bosta, aí bota a mão lá embaixo, aí fala, embaixo da bosta tá a gente. Que Pode é crer. o Oakland A's, é o nome do time, né? Que era tão bosta, pra vocês terem uma ideia, que eles dividiam um estádio deles com um time de futebol americano que era o Oakland Raiders, que virou depois os Las Vegas Raiders. Tanto que nos jogos do Oakland Raiders aparecia, às vezes, quando misturava as temporadas, aparecia o desenho do campo de beisebol, era muito doido. E, cara, é um filme que eu gosto muito, com a interpretação maneira do Brad Pitt. O Jonah Hill também tá no filme, que ele faz o Pitt, né? Um cara que traz toda essa estatística da matemática. E um negócio que faz sentido, cara, que eu acho muito legal, porque os caras pensavam e no filme mostra, né? Os caras pensaram assim, pô, mané, quando ele chega numa sala, o pau dele já chegou 2 dias antes. Que o cara tem confiança, tá ligado? Não, cara, nada a ver, um negócio assim bizarro, que isso tem no futebol americano também, que eles chamam de intangíveis, qualidades intangíveis. Mas é bizarro, cara, é ridículo isso. Isso tem, para além do futebol americano de maneira geral, todo esporte. Você tem sempre essa linha entre aqueles que têm a linguagem da bola e os estudiosos, né? Então, por exemplo, esse filme mostra muito isso porque o treinador, que é o Philip Seymour Hoffman, ele tá ali, cara, eu sou treinador há não sei quantos anos, eu sei fazer o negócio. E o Jonah Hill vem com a ideia de, gente, não, olha só, a estatística tá me dizendo que esse jogador é melhor fazendo isso do que isso. Não tô falando de orelhada, que estaticamente... Aí, então fica essa divisão entre a ciência, o que a ciência está mostrando através de estatística, e o que o campo e bola tá ali na linguagem, né, que o pessoal fala. E essa questão do Jonah Hill, acho que foi o primeiro filme dramático que eu vi com ele, e também tem o sistema de scout, né, que popularizou mundo afora, que hoje em dia você não se contrata, e foi a partir desse filme, né, dessa história. Hoje em dia você não se contrata mais porque você gosta, ou por indicação, ou porque acha que a pessoa joga bem ou não. Tipo assim, não, aqui tem uma planilha, tem dados fundamentais e circunstanciais que provam que esse jogador faz ou não faz sentido no meu time. Assim, nessa seara também de, tipo assim, você analisar cientificamente, estatisticamente e tal, não sei o quê, e você ir pelo feeling, tem um filme do Clint Eastwood que eu acho bom, não sou vidrado por esse filme, chamado Curvas da Vida, que é ele e o Clint Eastwood, que ele faz um ex-técnico, que o cara entende pra caralho do jogo, tem o Justin Timberlake e tem a Amy Adams, né, e a Amy Adams, ela faz a filha dele, e ela também tá gerindo ali, descobrindo novos talentos, o caralho a 4, que eu acho que também vale muito a pena você ver, cara, essa parada. Acho que é um filme interessante. Outro nessa pegada também, mais ou menos, né, de você... É um filme mais inspirador, né, é o Lendas da Vida, né, que é com Will Smith, que eu acho chato pra caralho esse filme, que é o Will Smith e o Matt Damon, que é o Will Smith, ele faz o sábio, né? O Matt Damon tá passando por todos os problemas e tal, não sei o quê. E basicamente o Will Smith chega e dá uns conselhos Jedi pra ele e ele se torna um jogador melhor. É mais ou menos isso, né? Acho meio chato esse filme. Sim, tem uma infinidade de filmes que... Tem o Virando o Jogo também, que é do Keanu Reeves e o Gene Hackman, que é a mesma história, né? O time que tá pra baixo e no final vira e ganha a porra toda. É mesma seara, assim. Pô, tem um recente aí, que a gente não lembrou dele aqui, eu tô lembrando dele agora, enquanto a gente tava gravando. Ele tá no Oscar aí desse ano, que é o F1, né, cara? Com o Brad Pitt, que... Porra, é um filmaço, mano. É um filmaço. Um filme, assim, eu achei muito bem dirigido. O som dele é muito bom, a trilha sonora é muito boa. E é aquele filme de corrida que tu fica naquela agonia no final, mesmo sabendo pra onde que o filme tá caminhando, mas, pô, cara, é um filme muito bom, assim, de tu ver. E tem o Brad Pitt, ele é do mesmo diretor do Top Gun Maverick, então, assim, você já imagina o quanto que essa produção é grande só por essa informação. E é um filmaço de corrida também, eu gosto muito dele. Em corrida, eu não sei se a gente pode citar, porque isso também, ele foi meio polêmico, mas eu gosto do Speed Racer. Caraca, eu acho esse filme maneiríssimo. Eu não curto, não. O Moviola se amarra, mas eu gosto bastante do Speed Racer. Eu gosto bastante dele. Eu não curto
curto muito, não. Acho que um de esporte que também eu acho que é bem bacana, e é nessa questão empresarial, é o filme Air, do Ben Affleck. O Ben Affleck e o Matt Damon. Matt Damon. E já que você puxou pro basquete, eu quero citar 2 filmes e dar minha terceira indicação aqui. O primeiro, Coach Carter, a gente já falou aqui Sim. por alto, que pô, é um filmaço para quem quer. E todos esses bons filmes assim tem a ver com educação, né? Marginalizada e tal. E Coach Carter, gente, só assistam Samuel Jackson brilhando. Um que é mais daquele estilo que pega no seu coração que você nem tá esperando, é um chamado Campeões, com o Woody Harrelson, que ele é condenado a prestar serviços socioeducativos e tal, e ele vai ser treinador de um time de portadores de síndrome de Down. Tô ligado, tô ligado. Então, assim, é um filme gostosinho de ver, tu se diverte e pronto. E o terceiro, que foi a minha entrada aqui no cast, né? Que é O Sexto Homem, já que falaram de Marlon Wayans aqui. Marlon Wayans, no começo da sua carreira, se passa ali no ensino médio, né, high school, que ele faz uma dupla com um cara chamado Anthony, eles são os melhores jogadores e tal, até que o Anthony morre em quadra. Eu lembro, esse filme é muito bom, cara. Eu lembro desse Ele filme. vai fazer uma enterrada, bate de cabeça e morre, e o espírito dele fica vagando ali no ginásio, ajudando o time a vencer. E aí, não é spoiler, porque esse filme é de 96, 98. Esse filme é antigo pra caralho. Antigo pra caramba. No último jogo, né, o Marlon Wayans vai fazer a cesta decisiva. O Anthony Ele fala, tá não, deixa aí. Deixa aí, tipo assim, se vai cair ou não, mas é por minha força se vai entrar ou não. Porque o Anthony tá, geralmente, né, fica jogando as bolas pra dentro da cesta pro time ganhar, o fantasma. E aí é quando o Anthony deixa a bola aí, o Anthony, o espírito dele é livre e tal, e o filme encerra. Então, É bem legal. Esse Homem é um filme bom e triste ao mesmo tempo. Com o Woody Harrelson, tem um também das antigas que é bem bacana, que teve uma regravação agora que eu preferi não ver, que é Homens Brancos Não Sabem Enterrar. Cara, esse filme é muito engraçado, cara. Ou como diz em Portugal, homens brancos não sabem meter. Cara, é um filmaço. Wesley Snipes e Woody Harrelson, cara, esses dois são tipo a dupla perfeita. Eles são a dupla, tanto que eles repetem essa dinâmica deles lá no Assalto sobre Trilhos. Homens Brancos Não Sabem Enterrar de 92 e o Assalto sobre Trilhos é em 95. Cara, a dinâmica desses dois, cara, dá muito certo. Viu? Homens Brancos Não Sabem Enterrar, que é basquete de rua. É rua, a galera da rua. Cara, filmaço. Galera, antes de encerrar, eu quero saber se vocês lembram de um filme que, cara, eu assistia sempre que passava no SBT, mas eu quero que vocês me relembrem porque eu não lembro de nada. Eu sei que tem uma nostalgia foda porque eu assisti no SBT, mas é um filme que era com a Sandra Bullock e que ela tirava um garoto da rua, se eu não me engano, que era uma história de superação, até negócio do Oscar no meio. Eu tenho problemas com esse filme. Esse filme passava sempre no SBT, velho. Era um dos filmes que eu assistia praticamente toda semana. E, cara, deu um branco nele aqui agora. Eu tô tentando lembrar das cenas, mas, cara, eu lembro que era uma apelação. O Sonho Impossível tem cenas bem ruins, assim, de tu ver que aquele drama forçado, né? Como, por exemplo, o garoto tá ali pra jogar e ela vem, eles são sua família, você tem que proteger e tal. Aquela coisa bem forçada assim que tu não precisa explicar pra um cara que vai jogar futebol americano, né? Mais 2 curiosidades. Assim como o filme, como o João falou aqui, que mudou a regra, né, do futebol americano, o lance da concussão e tal, esse filme também é a história de como a regra do futebol americano mudou. Porque o nome desse filme no original é Blind Side, né, que é o lado cego. Porque um quarterback foi tiqueado, né, ou seja, derrubaram ele para um lado que ele não estava vindo e ele teve lesão e teve que se aposentar. Então, esse personagem desse filme, ele é um dos mais bem pagos porque ele é responsável por proteger esse lado cego do quarterback. E assim, essa história é baseada em fatos, né? Aconteceu isso aí, só que eu acho que não era acho que era um jogador de NFL, se eu não me engano, né? E assim, no filme a família adota ele, não sei o quê, aí cai naquele clichê do homem branco, salvador, que no caso é uma mulher e tal. Por isso que eu tenho problemas com esse filme. Mas assim, aparentemente, na história real que rolou, o cara, ele nunca foi adotado, de fato, sacou? E tipo assim, a família tinha a tutela do cara, mas só pra controlar negócio, lucrar com o cara e tal, não sei o quê, e no final parece que o cara processou a família. Tipo assim, na vida real a história é bem mais feia. Mas é um filme que, assim, eu não curti esse filme, não. Achei esse filme bem chato. Não, ou seja, deram uma romantizada pra vender o filme. Mas eu lembro vagamente de que, tipo, ele era bem apelativo mesmo. Tipo, eu, pequeno, assistindo esse filme, e eu achava ele muito forçado, velho, tá ligado? As cenas, e você, como o Marcos acabou de falar, cara, não faz sentido você ficar forçando a criança a fazer uma coisa que,
Cara, ela já sabe que tem que fazer isso. Aí você fica forçando na cabeça da criança, você tem que fazer pela sua família. Cara, não, aí não. Pra terminar aqui, uma dúvida. Será que a gente pode considerar Falcão, o campeão dos campeões, como um drama? Porque, pô, é o Stallone lá fazendo queda de braço e querendo se reencontrar com o filho. Era Cara, o meu último filme da lista aqui, porque eu pra ia mim perguntar. é esporte, queda de Eu braço. ia perguntar se vocês não iam falar do filme. Eu acho que ninguém falou do filme do Pelé. Não tem um filme que ele tá, mais o Sylvester Stallone, se eu não me engano, que é Vitória, né? Fuga para a Vitória, filmaço. Sim, que o Pelé vira goleiro nesse filme, né? Não, é o Exatamente, era isso que eu ia pensar. Stallone. Não, o Stallone é jogador, o Pelé que é o Não, goleiro. o Stallone é goleiro. Isso, verdade. O Stallone que é o goleiro. E você falou agora, tem um chamado El Chanfre. Você conhece esse filme? Tô por fora. El Chanfre é o filme de futebol do Bolanhos. Não sabia, não. Tem, o seu Madruga é o técnico do time. Depois procurem aí na internet. El Chanfre, o Bolanhos fez um filme na época sobre futebol. Então fica aí outra dica. Só que não é drama, né? É comédia, né? Dona Florinda Mas tá no filme, a Chiquinha tá no filme, o Kiko tá no filme. tá Eu todo tô vendo mundo. aqui, né? Até o Tá seu todo barriga, mundo. tá todo mundo nessa porra. Tá todo mundo no filme. Se eles não botaram o seu barriga de goleiro, perderam a oportunidade, velho. É o Grande Dragão Branco também, pode ser considerado drama esportivo? Porque dizem que é a história do Frank Dux, né? Mas depois descobriram que o cara era mó falcatrua. Eu acho que pode, mas se o Grande Dragão Branco pode ser considerado, talvez o Karate Kid também seja, não sei. Eu acho também. O Karate Kid pode ser também um drama esportivo. Porque ele cai naquele lance também da ficção, mas assim, não deixa de ser um filme sobre o esporte, né? Concordo. Treinando com o Papai, do The Rock, pode ser considerado drama esportivo? Apesar de ser Pode, pô. Pô, esse filme é maneiro. Esse filme é maneiro. Mas aí não é drama, né, gente? É uma comédia. É uma comédia. Ai, velho. Mas ele tem uma partezinha ali meio dramática quando a Peyton, que é a filha dele, ela é tirada dele. Ele tem uma parte ali meio dramática, mas ele é mais comédia. Você vai dizer que até o Babá é drama, velho. Pra botar o The Rock aí. Até o Babá tu vai dizer que é drama, velho. Cara, vocês explicaram que o Rony, ele é hater do The Rock. Vocês estão Do The ligados Rock, fácil. Não, mas eu queria falar que o nome da garota Peyton é em homenagem a um jogador de futebol americano, Peyton Manning, que é Hall da Fama, múltiplo campeão e tal. Então, só pra avisar. Cara, tem muito filme de esporte que é comédia, cara. Tem um do Martin Lawrence, que sempre passava na sessão da tarde, que ele também é um campeão, é um jogador, né, que explode, aí vai ter que treinar o time do colégio não sabe jogar direito. Tem, pô, cara, o filme do Will Ferrell tem muito de esporte. Tem um que ele faz de ginástica, que até o Sacha Baron Cohen no filme. Tem um que ele faz de patinação, que é deslizando para vitória. Inclusive tem nesse filme de patinação, a gente tem a Rachel McAdams. Rachel McAdams. Meu Deus, eu tô esquecendo o nome de todo mundo nessa porra. E é bem legal o filme. Acho que eles cantam também, eu não lembro. Não é um negócio meio assim. Não, esse que canta é o Eurovision, que eles fazem uma dupla pro Eurovision, que é um programa de televisão da Europa. Não, é esse que é com ela, é verdade. Esse que é com ela, isso. Ele tem de basquete, tem um monte que ele faz. Tem um também de beisebol, que é com aquele ator que faleceu, que fazia o pai da noiva com Ashton Kutcher. O Bernie Mac? Bernie Mac. Tem um que ele é um ex-aposentado de beisebol que volta para competir porque ele quer ter a 1000 rebatidas e aí ele vira o senhor 9.999 porque ele cede, né? Aquela coisa, eu sou arrogante, quero a minha pontuação, mas no final eu entendo que é melhor sacrificar pelo time ganhar. Tem o Amor em Jogo com Matt Fallon e a Drew Barrymore, que ele é super fã do Red Sox, ele senta sempre no mesmo lugar e aí ela chega e muda a vida dele e tal. Tô ligado. O cara é viciado em esporte, né? Isso. Tô ligado. É o Jimmy Fallon. Jimmy Fallon. Inclusive, foi o filme que me fez torcer pro Boston Red Sox. E a gente pode falar de Ace Ventura, porque tem Não, Ace Ventura não é de esporte, né? Comédia, não dá, né, cara? Não, apesar de se passar no universo do esporte, né? Porque ele tá ali no Miami Dolphins para procurar o mascote, né? Que desapareceu, que é o Golfinho, mas não chega a ser esporte, mas tá ali no meio. Foxcatcher, tem um Foxcatcher que é com Steve Carell. Steve Carell, não digo irreconhecível, mas assim, ele fazendo uma atuação bem mais séria do que a gente tá acostumado a ver. Esse filme é muito bom, tá? E tem Menina de Ouro, que a gente não falou. O Menina de Ouro também, porra, filmaço também, cara. Esse filme é feito pra chorar. Cara, tem muito filme, cara, que vai ficar de fora. Inclusive, você que tá ouvindo a gente, se você tiver uma crítica, uma sugestão, você já sabe, mesa04@gmail.com, 04 numeral, Spotify, Deezer e todas essas coisas. Então, manda pra gente sua sugestão sobre algum filme que a gente ainda não falou, que a gente pode estar aqui debatendo, porque, como eu falei, são muitos filmes, não tem como a gente fazer tudo numa gravação só. Senhores, muito obrigado pela participação de vocês, muito obrigado pela audiência de vocês e até a próxima.